Então, vamos voltar lá no exemplo das três velhinhas amigas. Se você compreendeu bem aí a classificação da memória, qual é o tipo de memória que está comprometida aí na situação lá das três amigas velhinhas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Com certeza você acertou, né? Sim, é a memória de curto prazo. Então, essa memória que tem que estar presente quando você está desenvolvendo uma ação. E retomando, reforçando que a memória de curto prazo vai para a memória de longo prazo quando ela, principalmente quando ela tem um significado, né, tem uma emoção envolvida ou quando ela passa pela repetição. E tem uma coisa muito interessante que acontece também. Vamos supor, deixa eu pegar aqui algo. Ó, vamos pegar essa caneta aqui. Vamos fazer de conta que essa aqui é a memória de curto prazo. Então a gente tem aqui a entrada da informação, que é sensorial. Então é memória sensorial, aquela que é rapidinha, que é captada pelos sentidos. E aqui é a memória de longo prazo, aquela que vai durar muito tempo. Essa memória que está aqui no meio, ela faz também a ponte entre esta e esta. Então, essa memória aqui do meio, quando você capta uma informação do seu sentido, essa memória aqui vai buscar na memória de longo prazo o que você já viu que é similar a isso. Então, ela faz também essa ponte, a memória de curto prazo. Ela vai resgatar aí esse conteúdo e acessar e fazer a integração entre o seu sensorial, a nova informação, com uma informação que já está consolidada. Então, essas redes que vão se formando, essas redes neurais de significação, elas vão criando blocos de informação de acordo com os contextos e com os significados. E quanto mais blocos a gente tem, quanto mais integração entre essas memórias, né, mais conhecimento, mais informação, mais a gente trabalha aí essa questão de expor aquilo que a gente, de evocar aquilo que a gente sabe e de compreender melhor o mundo, de compreender melhor as pessoas, porque as coisas vão ganhando um significado muito mais amplo, né? Um significado muito maior. Bom, então a grande situação agora é como é que nós vamos fazer lá na sala de aula então para estimular essas memórias. E o primeiro fator, se você quiser já anotar aí, o primeiro fator é o foco. A gente precisa garantir a entrada dessa informação. Porque se essa criança, se esse aluno estiver distraído ou se essa entrada sensorial não for adequada, o resto, a consolidação da memória de curto para longo prazo não vai acontecer. Então a gente tem que garantir primeiro essa entrada sensorial. E aí a gente vai usar diferentes recursos. A gente vai trazer essa informação a nível visual, a gente vai trazer essa informação a nível auditivo, a gente vai trazer essa informação a nível sinestésico para o corpo e principalmente a gente vai dar um significado. Aquilo tem que fazer sentido para a criança. Se aquela informação não faz sentido para ela, se ela não associa aquilo que está entrando com aquilo que já está lá consolidado por ela, isso fica meio perdido e não se consolida, né? Então, a primeira coisa é manter o foco. E aí a gente tem uma atividade que eu sempre falo nas minhas propostas da pedagogia quântica. Ela é uma das atividades centrais do exercício da pedagogia quântica na sala de aula, que é a plena atenção. O que é a plena atenção? É um exercício que a gente vai fazer diariamente para essa criança sustentar o foco da atenção. Como é isso? Bom, a gente vai trazer esse aluno para parar esse corpo, para controlar esse impulso, fechar os olhos
E aí a gente vai focar, vai direcionar para que ele aprenda a direcionar o pensamento, o foco dele apenas para um direcionamento. Então ele vai fechar lá os olhinhos e vai respirar profundamente e vai prestar atenção na sua respiração. E ele também vai prestar atenção o que aconteceu que ele se distraiu da respiração, para poder voltar a atenção para a respiração. Essa é uma prática meditativa, se você quiser assim chamar, ou uma prática de plena atenção, onde essa informação, então, essa atenção está sendo treinada, cultivada, está trazendo o foco. Com as crianças muito pequenininhas, a gente pode dar situações onde elas fiquem observando, né? É uma plena atenção ativa. Então, eu posso fazer lá um potinho de glitter, sacudir esse potinho de glitter e pedir que a criança fique focada, até observando, paradinha, até que todo aquele glitter repouse no fundo do pote. Então, existem várias situações onde a gente vai colocar essa criança para acessar o controle desse corpo e focar a atenção. Essa prática ela traz inúmeros benefícios e a memória é só um deles, porque a criança que aprende a desenvolver o foco, ela tem grandes chances de desenvolver melhor aí a aprendizagem. Então, o primeiro ponto, gente, é o foco. Um outro ponto é a gente passar, então, pensar em levar essa memória de curto prazo para essa memória de longo prazo. E aí a gente tem aqueles dois caminhos, que é a emoção ou a repetição. E como é que eu vou levar esse conteúdo para a emoção? Aí tem vários jeitos. A gente pode ir para o jogo. O jogo é um recurso maravilhoso. Por quê? Porque brincando eu estou acessando a minha emoção, aquele conteúdo está tendo um significado e provavelmente essa informação ela vai mais rapidamente para essa memória de longo prazo. Então o jogo é um grande aliado. Tudo que mexe com a emoção dessa criança. Então eu posso fazer uma dramatização, eu posso fazer um passeio pedagógico. Os passeios, eles mexem muito com essa emoção dessa criança e consolidam muito as aprendizagens, né? Então, toda atividade diferenciada que a gente faz na sala de aula e coloca essa criança numa outra situação inovadora, a gente está promovendo o quê? O reforço dessa aprendizagem através da emoção. E também a gente pode usar a repetição. A gente passou uma fase aí na educação que a gente pensava assim, não pode ficar repetindo. Esse negócio de repetir já é de uma aprendizagem antiga, onde as crianças tinham que memorizar. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, a gente sabe que isso não é importante. Não é bem assim. A gente precisa da memória e da repetição, sim. A única diferença é que não é uma repetição mecânica e sem significado, mas uma repetição cheia de sentido, em que a criança faça aquilo ali uma vez, duas, três, tendo uma situação prazerosa, uma situação em que ela se envolva e que ela realmente esteja com interesse, com foco ali naquilo que ela está fazendo. Aí nós vamos favorecer essa memória. Então, além de manter o foco, a gente precisa passar aí pela emoção, pela repetição. Um outro fator é fazer com que essa informação, esse conteúdo que você quer que seja memorizado, seja expresso oralmente por essa criança e depois escrito. Então você vai fazer a evocação desse conteúdo através da linguagem e através do registro escrito. Uma atividade bem legal é você, por exemplo,
Eu trabalhei lá um conteúdo de história e fiz um joguinho sobre o conteúdo, fiz uma brincadeira, peguei o conteúdo, fiz uma brincadeira. A partir dessa brincadeira que eu despertei a emoção dessa criança, eu entrei aí na explanação oral, expliquei, dei exemplos, associando o que ela já tem de conhecimento com esse conhecimento novo, fazendo links com a realidade da criança, junto com aquele conteúdo. Depois que eu fiz tudo isso, para finalizar a minha aula, o que eu posso fazer para ainda garantir, né, que essa memória seja realmente bem estruturada? Eu posso chegar, fazer duplas e pedir que uma criança explique para outra o que ela aprendeu naquela aula. Isso é muito legal, porque você vai estar, além de trabalhar a memória, a capacidade de síntese dessa criança. Então, ela vai ter que fazer uma revisita em tudo que foi vivenciado naquela aula e vai trazer isso nessa linguagem, ela vai estruturar isso a partir da fala. E quando ela estrutura isso a partir da fala, já é um passo a mais que ela deu antes de registrar. A maioria das vezes na escola a gente faz o quê? Ah, agora escreve para mim. E passa e pula essa etapa da verbalização. E isso é um grande erro, porque se eu não oportunizo essa criança a verbalizar, é uma etapa que a gente queima na estruturação desse pensamento. Então, vamos revisando aí para a gente fortalecer a nossa memória. Primeiro a gente vai se preocupar com o foco, aí a gente vai trazer esse conteúdo para a emoção, a gente vai trazer esse conteúdo para a repetição com significado. A gente vai oportunizar que essa criança verbalize, a gente vai oportunizar que essa criança registre por escrito, com as palavras dela e do jeito dela, da forma que ela compreendeu, e não simplesmente copiar um resumo que o professor colocou no quadro, certo? E uma outra forma boa de aprender e de memorizar é ensinar. Então você também, de repente, pode pedir para que essa criança ensine para o coleguinha, né? Aquela, fazer trocas, fazer rodízios, né? Você vai ensinar para você, vamos elaborar perguntas, brincar de um perguntar para o outro. Então, todas essas maneiras aí são formas da gente estar ativando, valorizando essa memória, ok? Então, vamos lançar mão aí de todas essas estratégias. E dois pontos primordiais que se relacionam com a pedagogia quântica, que é a gente precisa dar significado para essa aprendizagem, a gente precisa trazer essa criança para sentir-se integrada com esse conhecimento, sentir-se fazendo parte desse conhecimento. Então não basta eu aqui como professor conhecer todas as estruturas da memória, precisa que eu, como educador, também esteja totalmente envolvido no meu processo de ensinagem. Eu preciso estar totalmente imerso no meu desejo de ensinar e de fazer com que isso se torne prazeroso, se torne efetivo, se torne leve para mim enquanto profissional e para todas as outras crianças, certo? Bom, gente, então é isso. Eu passaria aqui muito tempo ainda explicando para vocês, mas a nossa aula já está ficando bem extensa, né? E queria fazer um convite para vocês aí conhecerem mais de perto a proposta da pedagogia quântica, onde eu trago todos os princípios que relacionam a importância desse autoconhecimento com essas grandes áreas do conhecimento, certo? Então, adquiram o curso de pedagogia quântica, que eu vou deixar aí disponibilizado aí embaixo com o link. E você pode acessar esse curso para se aprofundar mais nesses conhecimentos, para realmente criar um ambiente enriquecido onde você vai estar se cuidando enquanto educador e promovendo essa educação emocional, essa educação social, essa educação de autoconhecimento, de autopercepção,
para o seu aluno. Então, o link fica aqui embaixo. A gente está aí com uma promoção e você vai poder adquirir, além da promoção, você vai poder parcelar esse curso aí em até 12 vezes, tá? Então, é um investimento muito importante para que você, professor, se dê esse presente, que você vislumbre aí também as suas estruturas enquanto profissional que está na liderança aí dessas crianças e de fomentar essa aprendizagem de uma maneira significativa e de uma maneira prazerosa, ok? Então fica aí o curso. Além do curso, tem vários bônus. Quando você clicar, você vai entrar na página de vendas. Lá tem um mini vídeo onde eu explico direitinho todo o conteúdo que tem dentro do curso. Lá na página de vendas também tem a descrição de todo o conteúdo, de tudo que você vai poder assistir lá dentro, todas as aulas, o conteúdo de todas as aulas. E outra inovação que a gente tem também é que você entrando nesse grupo, você vai ter a oportunidade de participar aí de uma assessoria para aplicar na prática o que você está aprendendo no curso lá na sua atuação profissional, ok? Então, de coração, eu espero que você vista a camisa aí dessa educação inovadora e vem com a gente para esse time de professores que querem realmente fazer a diferença, ok? Então, aguardo você. Um grande abraço e confiança quântica.